Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero convidar você para meditar na palavra de Deus. Existe um texto interessante que Paulo escreve para o seu fiel companheiro Timóteo, e nesse texto ele descreve perfeitamente, ele descreve com naturalidade a importância de se ter essa plena confiança no Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, tem um texto interessante, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Outra versão diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. De uma forma ou de outra, é bom entender que quando nós temos essa plena confiança em Deus, nós sempre teremos motivos de sobra para estarmos alegres. A própria Bíblia diz, Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em outra expressão, ele diz assim: não se limita às aflições, não se limita a tudo aquilo que venha querer minimizar o seu avanço na presença de Deus. Então, quando nós confiamos no Senhor e nós dependemos do Senhor, nada nos para. Nós avançamos e avançamos muito além do que podemos imaginar. Quando a nossa prioridade está em Deus, quando a nossa confiança está no Senhor. E Paulo, ele usa essa expressão para Timóteo. Ele diz assim: olha, alegrai-vos sempre. Ou seja, encontre motivos para estar feliz, para estar alegre. E isso faz uma diferença grande em nossas vidas, quando nós aprendemos a confiar em Deus, a depender de Deus, a estar conectado com o Senhor. Eu acho que isso é mais que importante para o nosso dia a dia. Muitas pessoas no dia de hoje estão limitando a sua felicidade, estão limitando a outras pessoas, estão transferindo a sua responsabilidade a outras pessoas. Mas na verdade nós observamos que a Bíblia tem a grande preocupação de nos trazer à memória a palavra de Deus. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E você precisa estar sempre lembrado da promessa de Deus para a sua vida. Não se limita à ameaça humana, não se limita ao desespero humano. O Deus que você serve, o Senhor que é dono de tudo, Ele sabe perfeitamente o tamanho da sua necessidade. Então Ele sabe perfeitamente ampliar os seus horizontes. Ele conhece a sua essência, Ele conhece exatamente o que você está passando, a maneira que você está passando e principalmente como você vai vencer isso. Então eu quero repetir os 3 textos que nós lemos aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, você tem motivos para estar feliz. Confie no Senhor, dependa dEle e esteja com Ele. Nós louvamos a Deus por isso. Há outro texto interessante na palavra de Deus, que é essa necessidade de entendermos o que a Bíblia diz. Nós devemos estar, de certa forma, crente de que a nossa confiança está em Deus. Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, isso é inevitável, mas você deve ter bom ânimo para confrontar a aflição, para avançar, para vencer. E por último, Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória tudo que me pode dar esperança. E quando nós temos a esperança em Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós aprendemos a depender dEle, aí as coisas ficam muito mais fáceis. E aí ninguém consegue nos parar, porque a nossa confiança em Deus suplanta, supera, avança tudo que nós precisamos e dependemos
deve estar a nossa confiança em Deus acima de tudo. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que muitas vezes no dia a dia você termina sendo dependente, você termina sendo, talvez eu diria, aparentemente dependente, sim, dependente de uma palavra extra, dependente de alguém que se interesse por você, e às vezes você esquece que o Deus que você serve, ele tem cuidado de você. Ele tem se preocupado com você. Então não importa a situação que você se encontre hoje, não importa o momento ou a crise que você esteja passando, nenhum deserto é longo demais quando estamos acompanhados com o Senhor. Ele sabe, Ele conhece, Ele nos prepara, e às vezes as dificuldades que nos alcançam nos traz a capacidade de crescimento. Ele nos prepara. Então, não fique preocupado porque Deus não livrou você da fornalha, mas fique tranquilo que se Ele permitir que você entre na fornalha, Ele vai preparar você na fornalha e você vai sair com a experiência nova, você vai sair com um estilo novo, com a comunhão renovada, porque você aprendeu a depender do Senhor. Então, nada pode nos deter, nada pode nos calar, quando nós aprendemos a descansar no Senhor. Quem descansa no Senhor, avança na vida, cresce na comunhão e se torna uma referência especial. Então é importante nós entendermos que o Deus que nós servimos, Ele tem cuidado de nós de uma maneira tão especial, que enquanto você dorme, Ele te prepara o dia seguinte. Enquanto você está vivendo aquela manhã, Ele está preparando a tarde, e de forma assim extraordinária, Ele está fazendo com que a sua vida seja modificada. Ele está fazendo com que o amor que Ele tem derramado por você lhe alcance de maneira plena. Então o Deus que você serve vai sim cuidar de você nos mínimos detalhes. Deus sabe perfeitamente o tamanho da sua necessidade. Ele vai entender perfeitamente o que você está passando e vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Então aprenda a confiar em Deus, aprenda a depender de Deus, conte com a ajuda de Deus e ninguém vai tirar você dos caminhos do Senhor. Perca tudo, mas não perca a fé em Deus. A fé em Deus faz você ter uma mudança extraordinária. Deus abençoe.